Bom dia, senhoras e senhores senadores, querido presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal, o senador Cristóvão Buarque, ex-governador do Distrito Federal, ex-reitor da Universidade de Brasília. É uma honra comparecer à comissão presidida por Vossa Excelência. Prezado governador do Amazonas, senador Omar Aziz, querido amigo de décadas de militância do movimento estudantil, querido senador Sérgio Petecão, nosso companheiro, amigo, ex-deputado federal, ex-presidente da Assembleia Legislativa do glorioso Estado do Acre, querido senador Hélio José, do nosso Distrito Federal, senadora Ângela Portela, do nosso querido Estado de Roraima, ilustre senadora de um querido integrante da Federação Brasileira. Espero no Ministério poder ajudar e apoiar o Estado de Roraima. Querido senador Marcelo Crivella, amigo de muito tempo, muito contente em reencontrar Vossa Excelência, meu colega de ministério no governo passado, prezado professor Hernan Chaimovitch, nosso presidente do CNPq, prezado secretário Virgílio Almeida, prezado secretário Armando Milione, prezado secretário Jailson Andrade, minhas senhoras e meus senhores, há quase que um truísmo segundo o qual vivemos a era do conhecimento. O conhecimento, traduzido como a era das realizações científicas, das conquistas tecnológicas e do esforço de inovação que propicia à humanidade a esperança de viver em uma sociedade mais desenvolvida, socialmente mais equilibrada, que consiga, a partir da ciência, da técnica, elevar o padrão de vida material e espiritual da humanidade, melhorar as condições de sobrevivência e melhorar o bem-estar espiritual das pessoas. Há uma contradição entre esse avanço da ciência, o que as conquistas da tecnologia e da inovação oferecem à humanidade, e aquilo que também a tecnologia oferece para desestruturar esse bem-estar. Pouco antes de falecer, acometido por uma doença muito grave, o senador Walter Pinheiro, alegria em vê-lo, querido e ilustre representante da Bahia, o físico e divulgador científico norte-americano Carl Sagan escreveu um livro quase de memórias e de reflexões denominado O Mundo Assombrado pelos Demônios. E esse livro traduzia talvez um pouco do pessimismo da doença, mas também as preocupações do homem de ciência com o nível de ignorância científica entre a população do mundo e a manipulação de conquistas da tecnologia que não alcançavam o objetivo maior de educar as pessoas. Ele observava, inclusive, que, segundo pesquisa
realizada nos Estados Unidos, 95% da população da América poderia ser considerada cientificamente analfabeta. E ele dizia que esse número correspondia mais ou menos à proporção de afrodescendentes norte-americanos analfabetos no fim do século XIX, ou seja, já depois da abolição, já com o status de homens livres e mulheres, mas numa proporção de 95% de analfabetos. E ele dizia que isso era preocupante, que uma sociedade onde a ciência e a técnica ofereciam cada vez mais poder aos indivíduos e aos governos, mas, ao mesmo tempo, havia uma grande incapacidade de compreensão do que isso significava. E fazia uma observação lateral, carregada de certa ironia, dizendo que, enquanto ele escrevia aquele livro, o filme mais requisitado nas locadoras dos Estados Unidos era um filme chamado Debbie e Lloyd. Pois bem, então eu creio que uma das primeiras preocupações de um ministério que reúne ciência, tecnologia e inovação deve ser com a elevação do nível de informação científica da população e principalmente da juventude, das crianças. E eu me pergunto lá, algumas vezes em reunião com os secretários e com os presidentes das nossas instituições, por exemplo, senador Cristóvão, Vossa Excelência, que foi ministro da Educação, quantas escolas brasileiras dispõem de laboratório? Quantas crianças no ensino fundamental podem se deparar com um simples tubo de ensaio, com uma proveta, com um microscópio, por mais simples que seja? O simples contato das crianças, dos estudantes, com esses equipamentos, induzem naturalmente a uma mentalidade científica diante do mundo e diante dos acontecimentos. Oferecer à população, e principalmente aos estudantes, uma educação científica de qualidade, eu creio que é um dos primeiros desafios de um Ministério de Ciência e Tecnologia digno desse nome. Deve ser essa uma das primeiras preocupações. Para que as crianças, educadas numa mentalidade científica, possam fazer frente à carga de mistificação, de desinformação, de deseducação, propiciada principalmente pelos meios de comunicação. Os senhores imaginem o que é uma criança submetida a 24 horas de programação de uma televisão no Brasil. A carga de violência, de brutalidade, de mistificação a que ela é submetida. Nos meios de comunicação em geral. E aqui, antes que digam qualquer coisa, sou um homem que defende absolutamente a liberdade de imprensa, de informação, sou contra a censura. Agora, eu sou contra a censura de lado a lado. Tá certo? Eu sou contra também que me censurem sobre o que eu penso desses meios de comunicação. Então, eu acho que isso é o que nós precisamos também refletir, né? Então, uma primeira preocupação do Ministério deve se voltar, naturalmente, para a educação científica da sociedade e das crianças. Eu perguntava até na minha solenidade de posse, nas próprias TVs públicas, e não falo apenas as TVs do governo federal, as TVs dos estados, as TVs educativas, qual a carga horária disponível para a informação e a educação científica nessas televisões, mesmo nas TVs públicas. Eu acho que essas perguntas, naturalmente, devem acompanhar um primeiro nível de preocupação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Um segundo objetivo do Ministério deve ser, naturalmente, promover a soberania científica e tecnológica do país. Eu digo que nós já vivemos a época das colônias de ocupação, onde, com um exército e uma armada, você tomava um porto e tomava conta de um país. Vivemos depois a fase da colonização econômica. Você não precisava ocupar com o exército, você ocupava com empresas. Depois vivemos a fase da colonização financeira. Você não precisava nem de empresas, você precisava de comprar e deter títulos daquele país e cobrar o juro que quisesse. Mas há também uma outra forma de colonização, que é a colonização científica ou tecnológica. Você submete o país ao domínio de um outro mais forte, simplesmente por ser detentor de conhecimento ilustre. Senador Vicentinho Alves, do nosso querido estado do Tocantins, muito obrigado pela sua presença, querido amigo. Então, eu creio que o Ministério deve promover todo o esforço para dar ao país o domínio do conhecimento básico que nosso querido senador Cameli, do nosso querido estado do Acre. Muito obrigado. E creio que essa preocupação tem uma repercussão imediata e prática, porque se os senhores senadores examinarem uma das contas externas do Brasil, as rubricas que redundam no nosso déficit em transações correntes, nós vamos descobrir o custo das deficiências tecnológicas no Brasil. O Brasil teve, no ano passado, o maior déficit da história em transações correntes. E nas três contas básicas, ou seja, na balança comercial, que nós sempre fomos e sempre somos superavitários, nós fomos deficitários no ano passado. Por quê? Porque essa conta de importação e exportação de bens encontrou as commodities no ano de preços declinantes. E o minério de ferro chegou em dezembro quase 50% abaixo do preço do início do ano. Então, nós vendemos mais ferro e apuramos menos dinheiro. E todas essas commodities tiveram uma variação, quase todas, para baixo de preço. Então, até na balança comercial, nós fomos deficitários. Mas o déficit se pronuncia de maneira mais preocupante quando nós alcançamos a aquisição de serviços e mercadorias de alto conteúdo tecnológico. Aí o nosso prejuízo é muito grande. Agora mesmo nós discutimos essa crise da Petrobras e questionam o Brasil sobre o que se chama de conteúdo nacional, que houve um esforço de algumas empresas, e no caso da Petrobras foi um esforço muito grande, de incorporar conteúdo nacional na exploração das novas áreas do pré-sal. E muitos questionam que nós estaríamos reinventando a roda, querendo fazer aqui o que já existe lá fora, mas o problema é que o aluguel e a compra de equipamentos é um dos itens que elevam o nosso déficit em transações correntes. Algumas das sondas, senador Crivella, que nós alugamos para a perfuração do pré-sal, chegam a custar
e são muitas, $500 mil o dia o aluguel de cada uma dessas sondas. $500 mil dia o aluguel. E nós tentamos fabricar, não é toda a sonda, nós fabricamos aquelas partes de menor conteúdo tecnológico, aquela que nós podemos fabricar aqui, os cascos e essas componentes de menor conteúdo tecnológico, e mesmo assim, em parte, nós temos que alugar. E pagamos $500 mil dia por cada máquina dessa. Aluguel de equipamentos, remessa de royalties por conta da aquisição de matéria-prima ou compra direta de produtos nos Estados Unidos e na Europa, na área de fármacos, de química fina. Então, o Brasil paga um preço muito alto pelas suas deficiências em inovação. Isso, às vezes, aparece como um paradoxo, porque nós somos a 7ª, 8ª, chegamos até a 6ª economia do mundo, mas sempre figuramos no grupo dos 10 países mais desenvolvidos e das 10 maiores economias. Mas nós precisamos estar atentos para as qualificações que podem nos ajudar a permanecer nesse grupo ou podem nos retirar desse grupo. Por exemplo, investimento em ciência. O Brasil tem avançado. Os recursos para o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, considerando mais do que não apenas os recursos orçamentários da União, os recursos dos estados, a cooperação internacional, a legislação de incentivo, os programas que o governo tem, que não são diretamente do orçamento, isso nos dá um alento e uma segurança de que os recursos destinados ao sistema têm evoluído bastante. Não diria satisfatoriamente, para não correr o risco da acomodação, mas tem evoluído muito. O Brasil criou um ministério que organiza esse sistema. É preciso aqui fazer esse reconhecimento ao ex-presidente dessa casa, ex-presidente da República, o senador José Sarney, ele que criou o ministério, indicou como primeiro titular da pasta um grande brasileiro, um pioneiro na área de ciência, tecnologia e inovação, o ex-ministro Renato Archer, discípulo de um outro grande cientista, o almirante Álvaro Alberto. E esse ministério foi se consolidando com o tempo. No final do governo do presidente Fernando Henrique, o embaixador Sardenberg, não sei se foi o último ministro do segundo governo do presidente Fernando Henrique, fez também um grande esforço de consolidação do ministério, publicou o livro, agora eu não me confundo com as cores, não sei se foi o branco, o verde, o vermelho eu sei que não foi, o vermelho só foi o do presidente Mao Tse Tung mesmo, nenhum outro apareceu. Mas era um livro verde ou branco, da ciência e tecnologia, que é um manual importante de organização do Ministério. E criou o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, eu acho que esse foi um passo importante. O primeiro governo do presidente Lula, na fase final, quando assumiu o Ministério, o querido amigo e falecido governador Eduardo Campos, houve uma ampliação grande dos recursos no primeiro governo do presidente Lula, de tal forma que, quando o governo terminou, em 2006, não havia mais contingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O contingenciamento chegou a 0. O Eduardo Campos fez esse acordo, na época, com a equipe econômica e o apoio do presidente Lula, e nós chegamos ao fim do governo sem
qualquer contingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, além de ter ampliado os recursos do Ministério e ter administrado com muita eficiência. Eu lembro porque era ministro aqui da coordenação política, e no ano, já em dezembro, no último dia de dezembro, todos os recursos que os ministérios não aproveitaram por problemas da burocracia, no aproveitamento dos recursos liberados, todo o último centavo, eu me lembro que foi aproveitado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Estava lá preparado para receber esses recursos. Então, eu creio que nós reunimos as condições para operar um sistema já sofisticado e já complexo, que é o nosso sistema de ciência, tecnologia, de pesquisa do país, com os nossos institutos, alguns com grande tradição, são instituições respeitáveis, algumas quase centenárias, né, que integram o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós temos universidades, algumas com um grau muito elevado na área de pesquisa, né? Então, temos tudo isso. É preciso registrar, né, para que não se tenha uma visão pessimista do futuro. Eu acho que nós construímos muita coisa e estamos nos apoiando num sistema que opera com um grau de eficiência e de sofisticação razoáveis. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que mesmo em investimento, nós já estamos fora do grupo dos 10. Quando se trata de averiguar pelos indexadores disponíveis no mundo, como nós estamos em patentes, a situação nossa ainda é mais distante do grupo dos 10. Com exceção da área de agropecuária, de agricultura e pecuária, na qual nós nos situamos entre os 3 com o maior número de patentes do mundo, ao lado dos Estados Unidos e da China, mas, com exceção da agropecuária, a nossa posição já é bastante distante do grupo dos 10. Quando se trata de inovação, as instituições que analisam ou que qualificam o esforço de inovação dos países, aí a nossa situação é ainda mais precária. Ou seja, nós podemos chegar à conclusão, senador Cristóvão, que ainda nos apoiamos no dinamismo da nossa fronteira agrícola e da nossa fronteira mineral, porque a nossa indústria não nos garante mais nem o equilíbrio das nossas contas externas. Nós somos deficitários, bastante deficitários. O senador Gladson Camelli eu já cumprimentei. Senador Lazier Martins, muito obrigado pela sua ilustre presença. E um abraço ao glorioso Estado do Rio Grande do Sul. Estima, admiração e carinho. Muito obrigado, senador. Pois nós temos, na área de inovação, uma distância muito grande do grupo de países líderes. E isso nos leva a uma dependência muito grande da fronteira agrícola e da fronteira mineral para manter a nossa posição entre as maiores economias do mundo. E isso indica que essa posição é uma posição precária, né? Porque os países do mundo que lideraram sempre com base em conquistas importantes de ciência, tecnologia e inovação. Desde a modesta nação portuguesa, na passagem do século XV para o século XVI, que reunindo o conhecimento disponível no mundo em navegação, conseguiu se tornar uma grande potência marítima, detentora de influência perene
que dura até os dias de hoje, né? E foi o astrolábio, a bússola, a vela triangular, a pólvora, a caravela, entre outros equipamentos que permitiram essa ascensão de Portugal. Até o fim do século XIX, fim do século XVIII, começo do século XIX, a maior potência econômica do mundo era a China, não era a Inglaterra. Mas apoiada na máquina a vapor, e principalmente, mais do que no tear, na marinha a vapor e nas canhoneiras a vapor, a Inglaterra estabeleceu a sua hegemonia sobre a China, ocupou os portos chineses no começo do século XIX, e o último deles só devolveu em 1997, que foi o porto de Hong Kong. Esse foi o preço que a China pagou por não ter tido a máquina a vapor e ela ter sido um instrumento da Inglaterra. Os Estados Unidos fizeram uso também de uma outra grande conquista da ciência. No começo do século XX, um físico alemão divulgou, depois de um grande esforço com outros físicos de pesquisa, a fórmula que resultou na bomba atômica, ou seja, uma partícula de matéria liberando uma quantidade enorme de energia. Claro que o Einstein divulgou essa fórmula e só pensou nela para fins pacíficos. Mas, no fim da Segunda Guerra, o Japão, em Hiroshima e Nagasaki, viram essa conquista da ciência transformada num artefato militar. E o resultado disso é que, até hoje, os americanos mantêm os seus arsenais nucleares nas ilhas, no arquipélago japonês. Então, essa é a questão, né, da ciência, da tecnologia e da inovação. E o Brasil, que é um país pacífico, e somente pacífico, não pode menosprezar para o seu desenvolvimento a importância do investimento em ciência, tecnologia e inovação. Porque onde nós apostamos em ciência, tecnologia e inovação, o Brasil lidera, que é no caso da agricultura e da pecuária. Por que o Brasil lidera? O Brasil lidera porque apostou em uma empresa de sucesso, que é a Embrapa, que tem oferecido o suporte para os avanços da nossa agricultura, da nossa pecuária, enfrentando com competência os seus concorrentes no mundo, os europeus e os americanos, que hoje têm uma agricultura que é quase uma agricultura estatal. A agricultura europeia não é mais uma atividade privada, é uma atividade pública, é uma atividade de servidores públicos. O agricultor europeu é um servidor público, ele recebe do tesouro dos seus países para produzir, diferentemente do nosso. Pois bem, e que esforço tem sido feito aqui? Qual a situação atual do Ministério da Ciência e Tecnologia no Brasil? A situação atual do Ministério é a convivência de uma evolução importante na massa de recursos destinada ao sistema. Nós temos hoje muito mais dinheiro através dos diversos programas, mas, ao mesmo tempo, o esforço de preservar recursos e de recompor orçamento, principalmente no caso do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, porque nós perdemos o recurso do petróleo, que foi encerrado com a criação do Fundo Social, do pré-sal. Quando esse Fundo Social foi regulamentado em 50%, o recurso foi apenas para saúde e educação. Incompreensivelmente se deixou de fora ciência e tecnologia e inovação, não sei porquê, mas ficou de fora. Então, o nosso esforço é para a regulamentação
dessa parte do Fundo Social e que a ciência e a tecnologia tenha acesso a esses recursos. Nós estamos preparando uma proposta com os nossos secretários, o presidente da FINEP, o presidente do CNPq, porque nós queremos também que a proposta venha acompanhada de uma justificativa. O que é que o país vai ganhar, o que é que vai corresponder em desenvolvimento para o país, em geração de empregos, em crescimento da economia, a destinação de recursos para o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia.